recentemente eu acompanhei, né? No teu Facebook. Eu vi a postagem no Facebook, fiquei meio boiando, mas depois eu fui ligando os pontos, né? É, é que esse é um tema difícil de debater, cara, porque que é o gênero neutro, né? Na literatura, tu publicou na literatura e Na língua na portuguesa, linguagem no né? geral. Uhum. E aí tu publicou um texto sobre isso, gerou debate, chegou até a Câmara dos Vereadores, não vamos citar os envolvidos, mas fala para nós a tua opinião sobre a questão da linguagem neutra, como é que tu enxerga isso aí, tanto a partir do teu ponto de vista, quanto o que tu acha que vai ser de recepção, cara? Claro. Não, eu tentei, assim, Rod, nesse sentido aí, eu tinha já há algum tempo vontade de expressar, porque eu sou biólogo, né, como eu falei ali, e eu vejo nesse debate de gênero e diversidade, muitas vezes, assim, uma apropriação incorreta de alguns conceitos biológicos para justificar somente a existência do gênero, somente a existência de homens e mulheres sobre a Terra, entendeu? Uhum. Assim, porque é o sexo que nasceu, então só tem homens e mulheres, biologicamente só existe homens e mulheres, né? Então há muito tempo que isso me incomoda e que eu queria me manifestar sobre isso, porque aí né, os grupos que fazem a defesa da diversidade acabam se voltando contra a biologia, falando assim, não pode usar só a biologia para discutir, porque tal. Não vamos pensar assim, porque eles não tá sendo corretamente aplicados os conceitos biológicos, né? Porque a biologia justamente, né, a biosfera só existe como a gente conhece hoje por conta da diversidade. Então não é a homogeneidade que caracteriza a vida, é a diversidade que caracteriza a vida. Uhum. É a diversidade que faz com que os seres se adaptem, né? E vão derivando outros seres. Todos os seres que existem na biosfera hoje derivaram de um único ancestral comum, entendeu? Todos nós tivemos um único ancestral comum, Luca, né? Last Universal Common Ancestor. Um único ser vivo deu origem a todos os seres vivos que existem na Terra. Isso só acontece por conta da variabilidade, por conta da diversidade, né? E a adaptação que Então, assim, a regra é a diversidade. E isso vale para tudo, entendeu? Então, a gente precisa reconhecer a diversidade, não invisibilizar a diversidade. Sim. A diversidade faz parte da biologia. Então, nós, se um dia descesse um zoólogo de outro planeta e viesse caracterizar a espécie humana, ele caracterizaria basicamente isso que as pessoas que trabalham com gênero e sexualidade descrevem. Ou seja, você tem todo aquele espectro, né, de caracterização de gênero e de orientação sexual. Não adianta negar isso, isso existe, isso está no mundo. E as pessoas, elas continuam sendo muito invisibilizadas por conta do preconceito, por conta, né, de um padrão que visa, né, invisibilizar essa diversidade. Mas ela existe, e ela não aceita mais continuar invisibilizada. Então, esse movimento mais conservador que a gente vê recente, para mim, ele já é superado. Nós temos que conviver com isso, mas as novas gerações que vêm vindo, elas têm essa compreensão muito melhor que nós três aqui, entendeu? Então, no tempo, isso é um tema que tende a ser superado, mas a gente ainda tem que conviver com esses sopros, vamos assim dizer, de aprisionar essa questão e falar, não, é assim, não é. Então, não adianta, existe uma diversidade de identidades de gênero, não adianta, entendeu? Querer negar essa existência, elas existem, não existem só homens e mulheres, não existe só o gênero masculino e feminino. Estou dizendo aí em termos de identidade de gênero, né? Depois eu já chego ali na questão da linguagem. Então isso existe, não tem como negar. Então vão existir pessoas que vão se identificar com o gênero masculino, pessoas que vão se identificar com o gênero feminino, e existem pessoas que não se identificam com os gêneros, entende? Por razões variadas, que aí tem todo um espectro ali dentro também, né? Então isso é fato. Então, faz parte desse movimento e do reconhecimento, da valorização e da visibilidade de todo esse espectro de identidade de gênero, a linguagem. É natural que isso aconteça, entendeu? É natural que a linguagem, de alguma forma, precise... se ela hoje não identifica uma pessoa que não binária, né, que não se identifica nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino, se ela não identifica, é justo que essa pessoa cobre e queira ser identificada de uma forma, né,
né, realmente ela se reconheça, né, e não que se adapte um determinado termo para ela que na verdade não identifica o gênero. Então, para mim, esse tema da linguagem neutra está muito associado a essa diversidade de identidade de gênero que nós temos, e especialmente esse campo todo que compõe, né, as identidades não binárias. Então, eu acho natural que haja pressão sobre a linguagem para que isso se... Agora, não é simples, entendeu? Eu não aplico, até por ser uma coisa nova para mim, uma temática nova para mim, eu tenho dificuldade de aplicação. Eu não aplico. Eu jamais defenderia uma lei ou qualquer coisa que exigisse e de uma hora para outra se aplicasse, né, por decreto, a linguagem neutra dentro da língua portuguesa. Porque eu, por mais que eu veja alguns modelos, algumas coisas, eu vejo que são coisas que não são simples de aplicar, entendeu? Então, mas por outro lado, eu acho natural que faz parte da evolução social. Então, as pessoas estão cobrando, estão exigindo que isso aconteça, tá? Estão no direito delas, entendeu? Uhum. Aí você imagina um professor numa sala de aula, tem um estudante que se identifica, né, com ideia de gênero não binária. Professor, eu quero ser identificado como ele dele. O professor vai falar assim, não, eu não vou porque eu não posso, porque senão eu posso ser punido se eu aplicar essa linguagem. Ou então a pessoa vai pegar e vai dizer assim, não, o problema é teu. Eu vou te chamar de... Eu acho que você parece mais com um homem, então eu vou te chamar de ele. Eu acho que você parece mais com um menino, então eu vou te chamar de ela. É isso que vai acontecer? Isso ajuda alguma coisa na evolução? Não ajuda nada. Entendeu? Isso não ajuda nada. Então, proibir a aplicação é um problema muito grave, entendeu? Assim, porque só contribui com a invisibilização dessas pessoas, e não com a valorização que elas merecem e devem ter, né? Então, eu acho assim, e eu sei que o tema é polêmico na linguística, porque não é simples, né? Não é uma coisa trivial, você vai resolver da noite para o dia. Sim. Então, eu procuro, no meu dia a dia, aplicar quando eu percebo que tem pessoas, né, que tenham essa identidade, ou que né, querem ser, desejam ou entendem que possam ser chamadas por meio de gêneros neutros, né? E é assim que eu enxergo, entendeu? Então, por isso que eu acho que aplicar uma legislação que proíba isso em comunicação, porque o ensino formal já não existe. Não existe ensino formal, isso não está no ensino formal. O que se tem é debate sobre isso. No campo da diversidade, um professor ou uma professora queira discutir diversidade, vai trazer a questão da linguagem. Olha, isso aqui está em debate no mundo. Há grupos que pensam que tal sistema é melhor, há grupos que pensam que tal sistema é melhor e tal. Então deixa, né? O pessoal está discutindo ainda, então deixa, entendeu? Não vai contribuir com nada, só vai prejudicar, entendeu? Só vai prejudicar, né? Então foi por isso que eu me manifestei. Então foi essa foi a linha que eu usei no meu texto. Então, como eu vinha vendo essa questão avançar, eu achei que deveria escrever um artigo onde eu podia trabalhar as duas temáticas, a questão biológica que me incomodava e me deu a oportunidade de falar isso que eu queria, entendeu? E eu falei, pô, deixa, entendeu? E aí publiquei o artigo. E aí o artigo, eu imaginava, né, que ele geraria bastante polêmica e tal, porque tem pessoas que enfim, que não isso que eu estou dizendo eu aprendi também, nem sempre eu pensei assim. Né? A gente vai mudando os aprendizados, né? Então eu aprendi isso. Tem pessoas que ainda não se deram conta disso. E então eu sabia que ia ser atacado, criticado, mas que levantaria o debate, né? E depois eu precisei fazer uma segunda postagem explicando algumas coisas. Olha, eu não estou exigindo que se use, eu só estou querendo dizer isso, tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Meu ponto de vista sobre esse tema é mais ou menos esse. Esse uso da biologia para defender, com esse viés mais conservador, é muito raso também, né, Danilo? É muito rasteiro, assim, né? E errado, inclusive. E o que eu sempre falo sobre isso, assim, porque o pessoal mais conservador, assim, eles estão fazendo usos muito rasinhos das coisas para defender seus pontos de vista. Seria muito mais fácil eles assumirem, por exemplo, e fazendo uma crítica direta mesmo, assumirem que a posição moral deles é simplesmente baseada no cristianismo, não é? Que é um pensamento com seus milênios já, né? É mais fácil, aqui eles começam a entrar nessas linhas e geram essa quantidade de confusão. E aí tu não consegue, às vezes, o que tu esclareceria mais rapidamente trazendo ciência como referência, tu demora muito mais tempo, ou às vezes não consegue esclarecer, porque esse uso rasteiro de certos conceitos vai colocar um véu no entendimento das pessoas, da sociedade no geral, né? Porque o trabalhador comum ele vai demorar muito para assimilar a ideia do gênero neutro, nem está pensando nisso. E a ideia é tentar elucidar, e é difícil, né?
Exatamente. Eu me sinto bem ignorante quanto a esse tema, assim, qualquer opinião que eu use não tem, posso dizer que não tem fundamento, é puramente opinião e deve ser né, contestada e retrucada e tudo mais, e tá tudo de boa, porque é isso. Eu só estava pensando, enquanto tu estava falando, Danilo, sobre a questão de as pessoas quererem ser representadas, aí, tipo, entra na questão do direito, né, no direito, questão de direito mesmo, né, o Estado de Direito também interferindo nessa questão. Mas eu fico pensando, uh, todas as mudanças de línguas que a gente vê no mundo, né, do inglês, até o inglês até hoje segue mudando, tem um monte de verbos que eram irregulares, que já se aceitam o ed no fim para tornar, né, ele regular e tudo mais, então fica uma conjugação errada, entre aspas, tá? Estou fazendo sinal de aspas. Mas eu vejo aquela coisa mudando com o tempo. Eu não sei o que tu acha, se de repente a gente... É importante a gente manter um debate, mas saber que isso vai acontecer com o tempo mesmo, ou tem que vir uma lei, sabe? Que a gente tem muito isso no Brasil, já tem que criar uma lei, né? O Estado agindo com uma lei para que a coisa aconteça, né? O que tu pensa sobre isso? Não, assim, eu também não tenho domínio sobre o tema, né? Tanto que o texto, né, que eu publiquei, ele é um texto que não é técnico no campo da linguagem, porque eu realmente não tenho também profundidade. Eu tenho aprendido mais sobre diversidade, sobre identidade de gênero, porque ainda além dessa questão da diversidade na identidade de gênero, tem ainda a orientação sexual. Todas as combinações são possíveis, né, entre identidade de gênero e orientação sexual. Entende? Que é outra coisa que as pessoas também têm dificuldade e que é importante a gente começar a compreender, porque isso está, né, cada vez mais visível, que as pessoas já não aceitam mais ser invisibilizadas, né? Querem ser aceitas como elas são. Então, é nesse campo que eu também não tenho profundidade, mas é o que eu conheço um pouco mais. Da linguagem eu conheço muito menos. Mas o que me parece que é difícil, né, cara, sem que haja uma apropriação cultural, me parece, né, uma apropriação cultural de um determinado padrão linguístico, que qualquer lei, qualquer decreto venha a impor isso, assim, de uma forma, né, claro, teve o acordo ortográfico, impôs algumas coisas que a gente, eu mesmo, algumas delas tenho dificuldade até hoje de aplicar, assim, algumas, o acento diferencial mesmo que caiu com o acordo ortográfico um troço bem complicado, assim, eu acho, hoje, assim, era uma coisa muito útil, entendeu? E agora ficou meio complicado sem, né? Mas, assim, eu vejo que seriam coisas desse tipo, assim, de acordos ortográficos, questões, assim, mais acadêmicas, né? Que virassem consenso para depois se tornar uma lei. Eu acho ruim uma lei, assim, sem que haja um certo avanço de discussão acadêmica sobre o tema, que fundamente aquilo, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tem um outro tema que é polêmico quanto à linguagem neutra, que as pessoas aí do próprio... Quem mesmo discute também, que é outro campo da polêmica. Tem a polêmica da linguística, né? Se isso é possível, não é possível, se é válido, se não é válido, se é adequado, se não é adequado. E tem um campo ainda na própria diversidade sobre a relevância da pauta. Vocês já viram isso, né? Muita gente fala assim, pô, mas... Já ouvi falar. Olha o seguinte, cara, quanta gente sendo morta, aí LGBTQI+, sendo mortos, e aí a gente vai ficar discutindo linguagem neutra, jeito de chamar, isso é muita fragilidade, tal. Aí, sabe, eu acho assim, ó... as pessoas lutam por aquelas coisas que estão incomodando mais elas, entendeu? Eu acho que é ruim chegar assim e querer, como é que fala? Desqualificar a luta de alguém, entendeu? Desqualificar porque não te afeta, né? Ah, não me afeta, então não assim, importa. Né? Então eu acho isso um pouco estranho também, assim, sabe? Eu acho que alguma pessoa pode não achar relevante, outra pessoa pode achar relevante, né? Pode achar relevante a pessoa fazer a discussão que ela quer fazer, entendeu? Agora, não dá para negar, isso aí não é uma coisa mais de pouca gente. Pô, isso tá no mundo já, né, cara? Em várias línguas isso tá, o sistema tá... Principalmente o Elo dele, pegou bastante, né? Então, assim, eu acho que, pô, sabe, deixa o pessoal, né, meu, fazer a discussão, e eu acho que é um pouco por aí. Eu acredito muito nisso, às vezes eu também... Tem um outro viés, assim, que é muito associado à inovação, né? Eu me envolvi muito com questão de parque tecnológico, né? São temas polêmicos também, empreendedorismo, inovação tecnológica, pessoas... Só que, na verdade, é um pouco isso, entendeu? Você, de qualquer forma, você trabalha com um campo, assim, de você ter uma determinada dor, isso, inclusive, é um jargão, vamos dizer, da inovação tecnológica, tu identifica uma dor, tu aplica conhecimento para propor uma solução, né?
E no caso da inovação tecnológica e empreendedorismo, fica muito uma discussão, assim, a aplicação capitalista desse conceito que vem do Schumpeter, né? Schumpeter, que é um economista e tal, que fez toda uma discussão e meio que cunhou essa aplicação de inovação tecnológica para produtividade, ganho e aumento de lucro, mas ele se apropriou de uma coisa que é humana, que é superar desafios, entendeu? Sim. Isso vale, por exemplo, para a língua também. Vamos dizer, fazendo o inverso, né? Se você vai chegar numa fábrica lá, aí o dono da fábrica fala assim, pô, essa máquina aqui não está produzindo quanto que ela podia. Você não vai chegar para ele e falar, pô, isso aí é mimimi, te vira com a tua máquina, entendeu? Não, você aplica conhecimento para melhorar aquilo ali. Então, pô, se algo está doendo, né, se causa uma dor para uma determinada coisa em relação à diversidade, não vai chamar de mimimi, pô, vai aplicar conhecimento para tentar mitigar, né, e propor uma solução. Então, eu acho que isso vale para a língua também. Se a língua causa dor, né, se um hino, né, tem a polêmica do hino do Rio Grande do Sul, se ele causa, eu acho que assim, as coisas evoluem, vão evoluindo, entendeu? E vão se tornando melhores. Por isso que eu acho que inovação, inclusive, é um tema que tem mais a ver com uma postura progressista do que conservadora, mesmo a tecnológica, porque você quer mudar as coisas, quer deixar as coisas melhores, quer deixar o mundo melhor, entendeu? É isso que quer. Então, é um pouco assim que eu vejo essa questão, sabe? Eu acho que tem que deixar a coisa seguir, a evolução social seguir. A gente tá passando tempo, né? A gente fala, no meu tempo... Esses jovens que não sabem de nada, né? É complicado, jovens cara. Que não sabem de nada. Deixa minha farmácia com PH, né? Não dá, entendeu, cara? Não dá. Cara, no campo da linguagem, cara, que é um pouco mais a minha área, assim, eu acho que eles estão tentando muito rapidamente chegar no universo na legislação para tornar isso legal e escolarizado, né? Porque no geral, até onde vão meus conhecimentos, como existem vários tipos de gramática de usos, gramática normativa, o pessoal vai ter que começar a usar a linguagem neutra em sociedade, e tu vai obrigar os cientistas da língua a gramaticalizar e gerar estudos linguísticos, né? Sociolinguística e tudo mais assim, até tu chegar na parte legal. Eu acho que essa é uma crítica que eu faço até aos progressistas, eu me considerando um progressista, né? Que essa correria para legalizar as questões, ela é onde elas morrem. Porque tu tens um grupo conservador muito forte hoje em dia nas câmaras e não vai deixar passar. Então, o uso popular que obriga a ciência da língua, a linguística e tudo mais, a reconhecer é o mais correto para mim, o mais fácil, o mais adequado, pelo menos, né? Por aí. Eu acho que é com o tempo mesmo. Até como de repente vai começar a aparecer artistas, autores, tudo usando em seus textos, em suas dramaturgias e tudo mais. E aquilo vai começar a se tornar mais palatável, assim. Eu imagino que assim é o certo, não que existe um certo e errado, né? Um certo, entre aspas, de novo, da coisa acontecer. Mas também não é uma coisa que, vamos esperar daqui a 100 anos. Não, tem um grupo, existe uma demanda, né? Exatamente. Mas eu acho também que esse consenso, assim, essa construção acadêmica, ela é importante, né? E ela está avançando, eu vejo que ela está avançando, né? Agora, é por isso que, assim, para mim é totalmente fora de propósito proibir, entendeu? Porque proibir é você limitar algo que está em andamento, né? E aí não, né? Aí eu acho que não cabe. Né? Vocês são professores, sabem o quanto é importante chegar numa turma e dizer o estado da arte de alguma coisa, entendeu? Pô, os caras estão discutindo isso lá na frente, estão saindo teses, estão saindo artigo. Pô, isso para o estudante é muito bom ele ouvir isso, entendeu? Então ele não vai poder falar sobre isso, o que isso está acontecendo, o que está acontecendo. Então, eu acho que proibir nunca é o melhor caminho, né? Eu acho também que normatizar não é o momento para normatizar a aplicação do uso, né? O uso. Mas agora, proibir para mim, totalmente fora de propósito. É meio que um 1984, né? Não pode falar daquela palavra, né?